Bom, pessoal, a gente vai ter contato agora com as primeiras redes neurais de fato desenvolvidas. Então, isso aqui serviu de fundamento, serviu de base para tudo que a gente tem hoje de rede neural, né? Pelo menos para o caso supervisionado, de aprendizado supervisionado. São redes bastante limitadas, mas a contribuição delas foi o pontapé inicial para o que a gente tem hoje de mais sofisticado em redes neurais. Ok? Então são redes para aprendizado supervisionado, diferente da rede SON, da rede mapa auto-organizável, que é para aprendizado não supervisionado. Certo? Então vamos lá. O Perceptron foi inicialmente introduzido em 58 por Rosenblatt, né? Então o Perceptron ele foi introduzido sem treinamento. A gente vai aprender a treinar o Perceptron aqui, mas ele foi introduzido em 58 sem treinamento, que ele fazia simplesmente o quê? A gente está vendo nessa figura aí um esquema de fotocélulas, que essas fotocélulas elas forneciam estímulos que passavam por resistores, e aí tinha o elemento somador e tinha o sinal de saída. Ok? Então qual é a ideia? É que eu tinha resistores e elemento somador para cada dígito distinto, de 0 a 9, e esses componentes, resistores e elemento somador, eles serviam especificamente para um dos dígitos, um dos 10 dígitos. Ok? Então se você apresenta o dígito 0, o elemento somador do dígito 0 seria um cara, o elemento somador e os resistores, seria o cara que daria o maior valor do sinal de saída, ok? Enquanto que se você apresenta para esse mesmo componente, resistores e elemento somador, dígito 0, um dígito 6, por exemplo, ele daria um valor baixo de sinal de saída, ok? E assim por diante, a gente teria o quê? 10 elementos somadores e resistores, né? 10 conjuntos de elementos somadores e resistores, um para representar cada um dos dígitos, ok? Então isso aí foi a ideia inicial do Perceptron, foi desenvolvido em 58, mas é uma coisa que é muito limitada, ela não tinha um algoritmo de treinamento ainda, ok? E dá para notar já nesse ponto que é uma coisa que consegue distinguir apenas entre duas classes. No caso aí, se eu tenho um componente específico, resistores, elemento somador, para o dígito 0, ela só reconhece o dígito 0 ou não o dígito 0, ok? Então, duas classes, é um problema, só reconhece problemas binários. Bom, o Perceptron, por sua vez, não é diferente, só reconhece problemas binários, só funciona em problemas binários, ok? Bom, mas McCulloch-Pitts já desenvolveram o Perceptron com a regra de aprendizado. A regra de aprendizado faz o quê? Ela pega uma base de dados e faz com que a gente treine essa base de dados, nessa base de dados, e no fim das contas a gente obtenha um conjunto de pesos adequados para resolver aquele problema específico que a gente acabou de treinar, ok? Então vamos lá, esquecendo um pouquinho essa fase de treinamento, vamos pensar em como é dada a saída obtida, né? Lembrem que o padrão de treinamento é no formato X, que é um vetor, e Y, que é a saída desejada, que é a saída real para esse vetor X, ok? No caso da gente, o que a gente está querendo com essa função que a gente tem aí, né, que é a função que é o Perceptron, que pode ser visto como uma função, a gente está tendo uma saída obtida aqui, ok? Então, f de u vai fornecer a saída obtida aqui, ok? Então, como é que essa saída obtida é calculada? Ela é calculada com x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 até xm vezes wm, certo? Eu somo tudo isso e aí somando tudo isso eu vou ter o u, que é o campo local induzido da gente, né? O campo local induzido aplicado à função de ativação. A função de ativação é o quê? No caso do Perceptron é a função degrau. É uma função que vai ser 1 se esse somatório for maior ou igual a θ, que é um parâmetro, e vai ser 0 se for menor do que θ, ok? E aí então a saída obtida vai ser simplesmente baseada nessa função degrau que a gente tem aqui, ok? Então, a formalização matemática dessa arquitetura do Perceptron que a gente acabou de
falar aqui como é que a gente obtém o campo local reduzido, está aqui, certo? Y é igual a FU, que é igual a F de somatório de WJ vezes XJ, para J igual a 1 até M, ok? Então, Y vai ser 1 se o campo local reduzido for maior ou igual a θ, e vai ser 0 caso contrário, ok? E aí o que é que a gente quer encontrar? Depois do treinamento, a gente quer encontrar os pesos, certo? Que vão de W1 até Wm, sendo M o tamanho do número de características do problema, que separam as duas classes da base de treinamento, ok? Então, vamos lá. Bom, supondo que a gente encontrou esses pesos, supondo que a gente encontrou todos os Ws, o que é que a gente vai fazer no caso de um problema bidimensional, onde eu tenho somente duas características? Bom, eu, particularmente como professor, queria que vocês plotassem para mim a reta, para eu saber, olha, os pontos estão aqui e a reta está separando os pontos dessa forma, ok? Então a superfície de decisão vai ser baseada nessa equação aqui. No caso bidimensional, eu só vou ter W1x1, W2x2 e igual a θ. Ok? Então, no caso m-dimensional, eu vou ter tudo isso aqui. Certo? Vou ter todos esses W vezes os respectivos x. Então, a gente pode pegar essa equação e fazer um arranjo diferentezinho aqui, que é esse arranjo aqui. Ok? Mas, voltando ao caso bidimensional, no caso bidimensional, o que é que eu teria que fazer para encontrar a reta que separa os dados de diferentes classes? Eu teria que, dado essa equação, eu já encontrei o W1 e o W2, porque eu acabei de treinar meu perceptron. Então, eu já tenho os Ws, os vetores de pesos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar pontos que satisfaçam essa equação. Então eu tenho que encontrar pontos x1 e x2 que satisfaçam essa equação. Então para eu definir uma reta eu preciso pelo menos quantos pontos? 2. Ok? Então o que é que eu faço? Bom, isso aí acho que vocês sabem mais do que eu, que é como é que se resolve um sistema de equações lineares. Né? Então, resolvendo as equações lineares, vocês conseguem encontrar pontos que estão dentro dessa reta. Então, se você consegue encontrar pelo menos 2 pontos que estão dentro dessa reta, você acabou de definir a reta, ok? Então, vocês acabam de saber como é que se traça uma reta, ou no caso de 3 dimensões, um plano, no caso de n dimensões, um hiperplano n-dimensional, ok? Bom, salientando novamente que isso é para o caso em que a gente já acabou de treinar o perceptron. Então, bom, mais uma vez aqui está a estrutura do perceptron, a arquitetura do perceptron, certo? Aqui está a função de ativação. E aí o que acontece? A gente vai ter um vetor aumentado. Por quê? Porque serve esse θ que a gente viu aqui. Certo? Que a gente já viu aqui, que a gente viu aqui. Para que serve isso? Imagina que no caso a gente tem uma base de dados que tem 2 classes, e essas classes elas não conseguem ser separadas por uma reta que passe na origem. Ok? Passe na origem passe no ponto x0, y0. Ok? Então, se eu tenho 2 classes onde eu não consigo distinguir entre essas 2 classes, dado uma reta que passe na origem, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o θ. O θ, se a gente for olhar para a equação da reta é y é igual a ax mais b, não é? O que é o b? O b na equação da reta consiste na distância em que a reta vai passar da origem, ok? Então, o θ nada mais é do que esse b, ok? Então, para a gente conseguir desenhar uma reta adequada, né, que consiga passar fora da origem, a gente tem que usar o θ, ok? Então, bom, o θ a gente consegue incorporar no vetor de pesos, certo? E consegue incorporar um valor fixo também no vetor de características para lidar com o θ. Então a gente pode aumentar esses vetores, né?
Então agora a gente tem uma arquitetura do perceptron que vai incorporar o θ, certo? E a função de ativação, ao invés de ser maior ou menor do que θ, como estava aqui, U maior ou igual a θ, U menor do que θ, ela vai ser maior ou igual a zero. Ok? Então nesse caso a gente faz o quê? A gente joga uma nova entrada que vai ser fixa para todos os elementos da base de dados. Essa entrada vai ser -1. A gente vai ter um W inicial, um peso inicial para essa entrada que vai ser igual a θ, ok? E aí agora a gente vai ter os vetores de peso e de características aumentados, certo? Que vai de W1, W2 até Wn mais W0, que é θ, e x de x1 até xn mais inicialmente -1, ok? Que é fixo. E aí a gente tem uma arquitetura modificada do perceptron, que é essa arquitetura aqui contemplando o θ, ok? Que é, novamente, o deslocamento da reta em relação à origem. Bom, aqui eu tenho um exemplozinho do perceptron que eu poderia fazer com vocês, só que é um exemplo que se faz em sala de aula, então nesse caso aqui eu vou deixar para que vocês tentem resolver, certo? Ou a gente pode resolver no encontro síncrono. Bom, mas é o que a gente viu até agora. A gente viu até agora o funcionamento do perceptron, mas a gente não sabe como é que treina esse cara. Dado uma base de dados, como é que a gente vai treinar esse cara, certo? Então, vamos para o processo de treinamento do perceptron. O processo de treinamento ele envolve um parâmetro, que é a taxa de aprendizagem, e envolve outro parâmetro, que é o θ, certo? Então, a gente pode deixar o θ fixo em 0,5. A taxa de aprendizagem geralmente é um número muito baixo, ok? Então, a taxa de aprendizagem serve de quê? Ela permite controlar a velocidade de aprendizado, a velocidade da convergência para a solução, o quão rápido o treinamento joga para a solução. Para valores altos de alfa, certo? O ajuste da reta do hiperplano, certo? É feito de forma mais acentuada, ou seja, imagina que eu estou com uma base de dados e se eu tenho um valor muito alto de alfa, ou seja, da taxa de aprendizagem, ela vai fazer com que a reta se mova demais, ok? Se eu tenho um valor baixo de alfa, ela vai se mover mais devagarinho, ok? Qual é a importância de ter uma boa taxa de aprendizagem? Pode ser que a solução seja uma reta que esteja aqui, e se eu tenho a taxa de aprendizagem muito alta, eu vou ter o ajuste da reta fazendo isso. E nunca para na solução, ok? Sempre fazendo movimentos muito acentuados. Mas se eu tenho uma taxa de aprendizagem um pouco mais baixa, pode ser que ela demore, mas ela vai fazendo ajustes finos, de modo que quando chega na solução ela para, ok? Então esse é o trade-off, né? É o compromisso entre ter um valor muito alto de taxa de aprendizagem e um valor baixo, né? Particularmente eu prefiro que um valor baixo seja escolhido para que esse ajuste fino possa demorar mais, mas que vai acontecer de maneira fatalmente a alcançar a separação dos dados, ok? Bom, então o treinamento é simplesmente a atualização dos pesos. Quando a gente está treinando a rede neural, a gente está tentando atualizar os pesos de forma que a gente chegue numa solução, ok? E como é que a gente atualiza os pesos? Bom, a regrinha está aí. O peso no tempo t mais 1 é igual ao peso no tempo t mais taxa de aprendizagem vezes xi vezes o erro, ok? Então cada izinho desse aqui é o i respectivo de uma característica. Se eu tenho um problema com 5 características, aqui eu vou ter que fazer essa equação aqui para os 5 Ws, para os 5 pesos que estão aqui, ok? Então aquela equação é feita para cada um desses pesos, ok? E o respectivo x também, perfeito? Então, recapitulando, o peso no tempo t mais 1 vai ser igual ao peso no tempo t mais taxa de aprendizagem vezes o xi, x da característica, vezes o erro, ok? O erro é o quê? Saída desejada menos a saída obtida, ok? A saída obtida é aquele y lá. Então, vamos lá. Bom,
Uma característica do Perceptron é o seguinte, ele só consegue resolver problemas linearmente separáveis. O que é um problema linearmente separável? É um problema que eu consiga separar as duas classes por uma reta, por um hiperplano, ok? Por um plano e por aí vai. Nesse caso aqui, eu estou conseguindo passar uma reta e separar as duas classes, essa classe aqui e essa outra classe. Nesse caso aqui, eu não consigo separar uma reta, eu não consigo passar uma reta que separe entre as duas classes. Nesse caso específico, o Perceptron nunca vai parar, ok? Ele vai executar infinitamente, tentando ajustar retas aqui e nunca vai parar. Bom, aí a gente tem um casinho simples de execução do Perceptron, processo de treinamento do Perceptron. Isso é um exemplo para aprender a porta NAT-END, ok? A porta NAT-END é uma porta que funciona da seguinte maneira. Quando a entrada A e a B são zeros, a saída é 1. Quando a A é 0 e a B é 1, a saída é 1. Quando a A é 1 e a saída é 0, a saída é 1. Quando ambas são 1, a saída é 0. Ok? Então isso vai dar o quê? Vai dar algo do tipo, deixa me ver aqui, algo do tipo, um gráfico assim, 0, 0, 0, 1. Então o que acontece? A gente consegue passar uma reta que separe esse 1 aqui desses outros zeros. Concordam? Então isso aqui seria a porta NAT-END. Na verdade não é exatamente a porta NAT-END, porque eu não fixei aqui A e B igual a 0, mas é uma coisa naquela linha. Ok? Então vamos lá. Para esse problema aqui, qual é a base de treinamento? A base de treinamento são esses caras aqui, ó. 0, 0, saída desejada 1, 0, 1, saída desejada 1, 1, 0, saída desejada 1, 1, 1, saída desejada 0. Então essa é a minha base de treinamento, ok? E aí a gente vai executar o Perceptron para essa base aqui, até chegar o quê? Na reta que separa as duas classes, a classe 0 e a classe 1, ok? E aí como é que eu faço? Eu tenho aqui minha taxa de aprendizagem 0.1, meu θ 0.5 e vamos começar a fazer esse processamento. x0, a gente viu lá, menos 1, ou a gente pode colocar 1 também, tanto faz. Né? A gente colocou um valor fixo, o importante é isso, a gente coloca o valor fixo aqui. Nesse caso aqui eu coloquei 1, x0 é igual a 1, x1 é o primeiro A aqui, que é essa linha, 0, x2 é o primeiro B, que é 0 também, a saída desejada está aqui, é 1, certo? O peso inicial, eu disse que o peso inicial, no caso aqui, vai ser 0, 0, 0. Ok? Para o meu Perceptron vai ser 0, 0, 0. E aí a gente vai calcular o campo local induzido. O campo local induzido é o U, certo? Que aqui a gente está dizendo que é o S. Então vai ser quem? x0 vezes W0, 1 vezes 0, campo, aqui deu 0, certo? x1 vezes W1, 0 vezes 0 deu 0 aqui também. E x2W0 deu 0 também, certo? O somatório de tudo aqui dá 0 também, certo? Aí eu digo, se o campo local induzido maior do que T, então é 1. Se não, 0. Ok? No caso, T aqui vai ser 0.5. Né? Então, quem foi network aqui vai dar a saída desejada, né? Então, quem é o erro? É a saída desejada menos a obtida, ou seja, o Z menos o N aqui do network, ok? Então, 1 menos 0, quem é o erro? 1 menos 0, então o erro é 1, ok? Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a correção. A correção quem é? É a aplicação desse cara aqui, certo? A taxa de aprendizagem, que é 0.1, vezes o xi, vezes o erro. O erro foi 1, então
Aqui ele está usando a notação R para a taxa de aprendizagem, certo? O erro foi 1, então 0,1 vezes 1 dá 0,1. 0,1 vezes x0, que é 1 no caso aqui, vai dar quanto? 0,1. 0,1 vezes x1, vai dar quanto? 0. Ok? Então, W vai ser quem? W vai ser W no tempo t mais taxa de aprendizagem vezes xi vezes o erro. Ok? Então, nesse primeiro caso aqui, o W no tempo t era 0. Então, 0 mais 0,1 vezes 1 vezes o erro. Ok? Então, deu quanto? Deu 0,1. O W1 deu 0, opa, tá aqui, 0 mais 0,1 vezes x1, que deu 0, o mesmo para o W2, certo? 0,1 vezes x2, deu 0. Então, nessa primeira apresentação, desse primeiro exemplo do treinamento aqui, a gente só mudou o W0, ok? Aí vamos lá para a segunda apresentação da base de treinamento aqui, que é esse segundo elemento. Então, x0 dá 0, x1 dá... Desculpa, x0 dá 1, x1 0 e x2 1, ok? Saída desejada, 1, aqui a segunda linha, ok? Então vamos lá, W0, 0,1, W1, 0, W2, 0, C0 dá 0,1, ok? 1 vezes W0, W0 agora é 0,1, dá 0,1 aqui, C1 dá 0, C2 dá 0, dado que os Ws W1 e W2 ainda são 0. Somatório deu quanto? Deu 0,1. Né? Se S maior do que T, o T é 0,5, eu vou ter 1, se não é 0. 0,1 não é maior do que T, certo? Então a gente vai ter o quê? 0, ok? Se a gente tem 0, o erro vai ser 1, certo? Porque a saída desejada aqui é 1. Então a gente vai ter o quê? R vezes E, a taxa de aprendizagem vezes o erro, vai dar 0,1. Então 0,1 vezes x0 dá... O novo dado zero vai ser o quê? O dado zero anterior, que era 0,1, mais 0,1 vezes 1. Ok? Então dá 0,2. O novo W1 vai ser o quê? O W1 anterior, que é 0, mais 0,1 vezes 0. É 0. W1 permanece 0. O novo W2 vai ser o W anterior, W2 anterior, que é 0, mais 0,1 vezes x2, que é 1. Então 0,1. Então o novo W2 vai ser 0,1. Ok? Então, bom, continuamos aqui. Apresentando a terceira linha, ok? Aí vai ficar x0, 1, x1, 1 e x2, 0, ok? A saída desejada ainda é 1. Aí a gente vai usar os novos pesos corrigidos aqui, né, o que a gente encontrou na iteração passada, 0,2, 0 e 0,1, certo? O somatório dá 0,2, 0,2 não é maior do que 0,5, a saída obtida foi 0, a saída desejada é 1, então o erro é 1, e a gente vai calcular tudo novamente aqui, ok? Então a gente vai fazendo o quê? Vai atualizando esses pesos, né? Atualizando esses pesos até chegar numa hora que a gente apresente uma época todinha da base de dados e a gente não atualize os pesos, ok? Então vamos lá, o conceito importante, época. Época é apresentar toda a base de dados, ok? Então essa base de dados tem quantos elementos? Tem 4 elementos, 4 linhazinhas aqui. Então se eu apresento essas 4 linhas e tenho esse erro aqui igual a 0, por 4 linhas seguidas, pela base de dados toda seguida, certo? Significa que acontece o quê? Eu acertei todos os caras. O erro foi 0, eu acertei todos os caras. Então se eu acertei todos, acabou o treinamento, né? Então esse é o critério de parada para o treinamento do Perceptron, ok?
Então, eu permaneço fazendo esse processamento, repetindo aqui, certo? Até chegar ao ponto de, veja aqui, olha, 4 vezes consecutivas o erro foi 0. E nessas 4 vezes que o erro foi 0, como o erro é 0, olha para essa equação aqui. Se esse componente, se esse termozinho aqui é 0, então o ajuste do peso não vai ocorrer, porque tudo isso aqui vai virar 0. Ok? Então, se tudo isso vira 0, os pesos não mudam, certo? Então, se os pesos não mudam por uma época inteira, a gente chegou no fim do processo de treinamento do perceptron da gente. Ok? Então, esse é o perceptron. É um algoritmo muito simples de implementar, um algoritmo muito simples de executar. Ok? Bom, o critério de parada a gente acabou de explicar aqui qual é. Mas aí o perceptron é um cara muito limitado. Como eu falei no início, o perceptron ele só funciona em bases de dados onde as classes são linearmente separáveis, certo? Se uma linha, se um plano, se um hiperplano não consegue separar esses dados, o perceptron nunca vai terminar, ok? E aí a gente chega num problema que é muito simples que o perceptron não resolve. O problema da porta, né, Shor. O problema da porta Shor, o que acontece? Olha aqui os dados que foram gerados para simular uma porta Shor. Okay? Então tem a classe azul e a classe preta. Uma reta não consegue distinguir aqui entre uma classe e outra. Eu tenho que ter pelo menos 2 retas. Ok? Então esse é um caso que o Perceptron não consegue resolver, que é muito simples que o Perceptron não consegue resolver. Certo? Bom, então, isso é a principal limitação do Perceptron. É por isso que apareceu o quê? O Multilayer Perceptron, Perceptron multicamada. Então, bom, mas isso aí é assunto para uma rede neural um pouco mais avançada que não vai ser objeto desse curso da gente de inteligência artificial, certo? Que a gente dá somente o overview. Bom, beleza. Terminamos de fazer o Perceptron. O Perceptron ele tem uma peculiaridade. Assim que ele resolve o problema, ele para. Ou seja, ele não resolve de maneira ótima, certo? Então, se eu tenho aqui um problema desse aqui, vamos lá, um problema desse aqui, se passar uma reta aqui, é uma solução e vai parar. Agora, se passar uma reta aqui, também, vejam que se passar uma reta aqui, talvez não seja a reta mais adequada, visualmente falando. Ok? Mas ele vai parar também. Ok? Então, vamos lá. Tem uma figurinha aqui. Bom, esse aqui é o Perceptron. Esse aqui é o Perceptron, não. Esse aqui é um exemplo de solução do Perceptron. Cadê ele aqui nessa... Bom, tem uma figurinha melhor aqui. Veja aqui que tem a classe vermelha e a classe azul, cachorro e gato, certo? Vê que essa reta aqui, ela está separando cachorro de gato. Mas essa reta é a melhor separação? Talvez não. Talvez seja melhor uma reta que seja aqui. Talvez seja melhor uma reta que separe de forma mais convincente. Ok? Então, por exemplo, aqui, nesse outro exemplo, certo? Olhando para essa figura aqui, talvez uma reta que passasse dessa forma aqui, como está passando o mouse, né, fosse uma reta que separasse de maneira mais fiel, pelo menos visualmente, os dados, ok? As classes. Só que, à medida que ela encontrou uma dessas 2 retas aqui, o Perceptron encontrou uma dessas 2 retas, ele já para, ok? Ou seja, ele separa, mas ele separa de maneira ótima? Provavelmente não, ok? Provavelmente para não ser, na verdade, para não ser que em todo caso ele não chegue a uma solução ótima, mas 99% das vezes ele não chega na solução ótima, ok? Ele chega na primeira resolução, na primeira solução ele já para. Então nesse caso aqui, isso é uma limitação do Perceptron. Certo? Aí a gente vai para onde? A gente vai para a rede neural Adaline, que ela tem o mesmo poder de separação dos dados,
ela é uma rede que separa de forma binária, certo? Só que ela procura a solução ótima. Então, como é que ela procura a solução ótima? Ela tem outra forma de treinamento. Ela tem o mesmo poder computacional, ela tem a mesma arquitetura da rede Perceptron, mas ela tem uma forma de treinamento diferente. Ela introduz a regra delta, certo? Que é uma regra muito importante até hoje, né, para treinamento de redes MLP e por aí suas variações, certo? Então, a rede Adaline obtém a saída de forma idêntica à rede Perceptron, porém a forma de treinamento é completamente diferente. Ela utiliza o que? A regra delta em seu algoritmo de aprendizado. Então vamos lá, a regra delta, também conhecida como mínimos quadrados, certo? E gradiente descendente, é uma regra que tem uma formalização matemática muito mais sólida do que o treinamento do Perceptron. Então, qual é o objetivo dessa regra delta? É obter um conjunto de pesos W asterisco, que é um conjunto de pesos ótimos, tal que o erro quadrático, certo? O erro desse modelo Adaline para esse conjunto ótimo sobre todo o conjunto de amostras de treinamento seja o mínimo possível. Ou seja, o erro para esse conjunto ótimo de pesos é menor ou igual ao erro para qualquer conjunto de pesos, para todos os conjuntos de pesos dentro do espaço Rn mais 1, onde Rn mais 1 é o espaço de pesos, certo? A dimensionalidade dos pesos. Então vamos lá, vamos começar a ver como é que funciona essa regra delta e como é que a gente consegue fazer esse treinamento. A função de erro quadrático a gente consegue definir dessa forma, ok? Na verdade a gente consegue definir a função de erro da forma k igual a 1 até p, sendo o número de amostras de treinamento, certo? O somatório da saída desejada menos a saída obtida ao quadrado, ok? Para que serve esse 1/2 aqui? Bom, esse 1/2 aqui serve para a gente ajudar na resolução da fórmula. É tipo uma coisa que deixa a solução um pouco mais simples, mas ele não tem nenhum efeito no desempenho do algoritmo, ok? Então, beleza. A gente acabou de obter como é que é a função do erro quadrático, certo? A definição do erro quadrático dado um W aqui, dado um conjunto W de pesos, certo? Então vamos lá, a gente tem esse U, e a gente sabe como é que calcula esse U. Como é que calcula esse U? Esse U calcula-se da forma de o somatório de I igual a 1 a N, WI, XI, K menos θ, certo? Então a gente calculou o U. O U é isso aqui, ó. Calculamos o U. Ok? O U é o quê? O U é simplesmente o campo local ativado. Induzido. Desculpa, estou confundindo ativado com induzido. Mas o U é o campo local induzido. Ok? Então, beleza. A gente tem a fórmula agora nesse formato. Certo? A gente consegue trocar esse somatório por uma operação de matrizes. Né? Então a gente pega a transposta de WT, né, vezes XK, certo? Vezes todo o vetor X da amostra K. Ok? Do exemplo de treinamento K, menos θ. Perfeito? Então nesse momento o que é que a gente tem? A gente tem o erro quadrático definido de uma forma que na fórmula a gente tem o componentezinho W aqui. Ok? Então, erro de W é igual a 1/2 de toda essa fórmula aqui, mas tem o W também, ok? Aí vamos lá, aí vamos voltar para um conceito que eu não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês viram na cadeira de cálculo. Aí é importante, aí vale frisar que muita gente, quando vê cálculo em computação, não dá o devido valor, né? Mas aí vamos ver uma aplicação de cálculo, né, em um algoritmo de aprendizagem de máquina. Né? Então vamos lá.
Não sei se vocês lembram do gradiente, né? O que é um gradiente? O gradiente nada mais é que uma derivada em respeito a certa variável. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, x ao quadrado mais y ao cubo vezes z a terceira, vezes 3z a terceira, certo? E eu quero a derivada dessa função com respeito a z. É o quê? É perguntar o gradiente dessa função para z, certo? Então, eu estou simplesmente fazendo a derivada dessa função para a variável z, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu fizer a derivada dessa função aqui com respeito a w, certo? Em relação a w, eu estou fazendo o gradiente dessa função em relação a w. E quando eu faço o gradiente de uma função em relação a uma variável, o que é que eu estou dando? A taxa de maior crescimento dessa função em relação a essa variável, ok? Então ela vai me dar o quê? Ela vai me dar a taxa de crescimento do erro, certo? De maior crescimento em relação a w. Ela vai apontar qual é o vetor de w que faz com que o erro cresça com maior velocidade, ok? O que é que a gente está querendo? A gente está querendo que o erro cresça ou que o erro diminua? Bom, a gente está querendo que o erro diminua, né? Mas vamos lá. Se eu fizer o gradiente disso aqui em respeito a w, em relação a w, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, né? Que é o gradiente do erro em relação a w, vai ser isso aqui, a derivada do erro em w, né? Derivada por w. E esse gradiente, para essa função, deu o quê? Deu essa função aqui. Certo? Então, deu isso aqui vezes xk. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o gradiente. O ΔW vai ser, então, o quê? Vê que isso aqui nada mais é do que o U, do que o campo local induzido. Certo? Então, eu posso dizer que o ΔW, ou seja, a direção de maior decrescimento da função. Veja que nesse momento eu já... Deixa eu ver como é que está aqui. Tem esse menos aqui, vezes isso aqui. Bom, a direção de maior crescimento da função em relação a w vai ser dk menos u vezes xk. Está aqui, dk menos u vezes xk. Certo? K de 1 a p. Então, eu tenho ΔW agora, para, dada uma época toda, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar o peso depois de uma época toda. Então, o ΔW vai ser isso aqui. Perfeito? Então, beleza. Só que isso aqui, deixa me ver... Esse ΔW aqui, como está negativo, né, isso aqui é a taxa de crescimento do erro. Eu quero que seja a taxa de decrescimento do erro. Então eu vou pegar o negativo aqui e vou tornar positivo. Aqui agora está positivo. Certo? Então o W atual vai ser o W anterior mais taxa de aprendizagem vezes o delta aqui, ΔW. Ok? Então... o ΔW, a gente viu que é dk menos u, xk, isso aqui tudinho, certo? Então, o W atual vai ser o quê? W anterior mais alfa vezes dk menos u, xk. Perfeito? E assim a gente atualiza o peso dessa forma. Ok? Bom, a gente pode atualizar a correção do erro depois de toda uma época, ok? Como depois de toda uma época? Depois de toda uma época fazendo esse somatório de K igual a 1 até P, onde P é o número total de amostras, certo? E aí a gente faz o ΔW somente depois de uma época, ou a gente pode fazer isso aqui também de amostra em amostra, amostra de treinamento em amostra de treinamento, ok? Então a gente tem essas duas possibilidades, fazer isso aqui ou fazer isso aqui.
Ok? Então, qual a diferença, no fim das contas, em relação ao perceptron do Adaline? O Adaline ele vai encontrar supostamente a reta que melhor separa as duas classes na base de dados. Ok? Então, bom, aqui está um esqueminha do processo de convergência do Adaline, certo? O processo de convergência do perceptron, ele vai iterando aqui de maneira louca. Ele pode fazer isso, né? O Adaline não. O Adaline ele vem nessa descida aqui, né? Sempre na direção correta de minimização do erro, ok? Do erro em relação a W. Então o Adaline, o que é que acontece? A gente encontra o quê? A gente encontra esse gradiente aqui, de subida. Aí a gente multiplica por -1, e aí encontra de descida. E aí vai descendo, né? Na direção de maior decréscimo da curva de erro. Ok? Então, quando chegou aqui na curva de erro, né, no ponto mínimo do erro, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o processo de convergência finalizado. Perfeito? Então, o Adaline é assim que funciona, né? O Perceptron é mais simples, mas o Adaline ele tem um processo mais eficiente. E é isso, a parte de redes neurais.